Bom, muito boa noite, meninas. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu adoro que vocês ligam a câmera, assim eu consigo olhar para o rosto de cada uma de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o assunto das jaculatórias. Então, o termo jaculatórias, né, ele é usado, né, na doutrina da igreja desde pelo menos Santo Agostinho. Então, o que a gente tem de documento, né, é dessa época de Santo Agostinho. E o que que seria, né, esse termo jaculatória? O que significa? Esse termo vem da palavra em latim chamada jácula, que é flechada, flecha, né? Vem dessa terminologia que são flechas. Então, as orações jaculatórias são orações de flecha, como se fossem orações lançadas ao céu, né? Lançadas a Deus. E é por isso que tem esse nome. E nós sabemos que as orações, elas podem ser divididas em duas categorias, né? Que ao longo do nosso cronograma a gente vai trabalhar melhor, que são as orações mentais e as orações vocais. E as orações mentais são essas que a gente fala do fundo do nosso coração, que não existe uma fórmula exata. E a oração vocal, elas têm uma, uma fórmula própria, como por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso, Glória, essas orações vocais mais conhecidas. E as orações jaculatórias, elas são orações vocais, né? Então, elas são fórmulas curtinhas, frases curtas que nos remetem a Deus. E essas orações jaculatórias, como a gente vem sempre trabalhando, né? Qual que é o fundamento dessa nossa jornada de vida prática de piedade? É o quê? Por que que a gente tem que ter uma vida de piedade, né? Como a gente já falou, para a gente manter a presença de Deus ao longo do dia. Então, sempre lembrar disso, assim, sempre ter isso muito vivo no nosso coração. Que a nossa vida de piedade nada mais é, né? As orações que a gente faz, seja mental, seja vocal, elas são para quê? Para a gente manter a presença de Deus ao longo do dia, né? Para a gente fomentar essa união com Deus todos os momentos da nossa vida. E na aula de oferecimento do dia, vocês devem se lembrar que quando a gente oferece para Deus nosso dia, a gente encomenda todas as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos gestos, tudo para Deus. Mas não basta só a gente oferecer o dia, né? Como se a gente falasse, olha, Deus, então até a noite, tchau, tchau, né? E a gente esquece dele ao longo do dia. Isso não é próprio de uma alma que é filha de Deus. Uma alma enamorada, né, uma alma que ama o seu pai, que ama o Criador, é uma alma que busca todo momento estar em presença de Deus. Então, direcionar a Deus pequenas frases, pensamentos, como essas flechas. E as jaculatórias, então, elas recheiam o nosso dia, né, como um fio condutor. É como se a nossa jornada, como a gente disse, a nossa jornada ela começa, né, quando a gente desperta o nosso primeiro pensamento para Deus, o nosso último pensamento para Deus. E ao longo desse dia, ir preenchendo com as orações. E aí, se a gente tem, por exemplo, oferecimento de dia, né, um bloquinho, depois a gente vai fazer a leitura do evangelho, outro bloquinho, e outro bloquinho, o que que vai unir esse bloquinho, né? Algo que a gente pode preencher para unir esse bloquinho, como se fosse um colar, né? A gente tem contas maiores e contas menorzinhas. O que que pode também preencher esse fio desse colar, são as jaculatórias. Então, são essas orações curtinhas, como por exemplo, né, para vocês terem mais, para ficar mais claro para vocês, o que que são essas orações? São, por exemplo, uma frase: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, né? Meu Deus e meu tudo, né? Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, em honra à tua palavra vou lançar as redes. Ou então, Senhor, de piedade de mim, que sou pecadora. São essas frases, né? É, é, enfim, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Poderia ser uma jaculatória. E no final da aula, fiquem até o final, bem coisa de youtuber, né? Fiquem até o final. No final da aula, eu vou mandar para vocês um documento com várias jaculatórias para vocês guardarem com vocês, né? Para a gente ter um arsenal, um arquivo com várias jaculatórias, né?
No final da aula eu vou ler algumas para vocês terem gravadas aí no seu bloco de notas, no seu livro de orações, para vocês imprimirem. Mas enfim, essas jaculatórias, elas são isso, né? São essas orações curtas e breves, né? Que são flechas de amor a Deus, para a gente se manter em presença de Deus e, claro, né? Para a gente alcançar graças de Deus. E bom, como vocês bem sabem, né? Eu adoro relacionar o tema da aula com alguma passagem do Evangelho. Bom, eu li em algum lugar sobre a passagem que eu vou ler agora, que tem a ver com o assunto das jaculatórias? Não. Então, enquanto eu preparava essa aula, eu pensei, nossa, tem uma passagem, tem uma parábola que tem tudo a ver com essa riqueza da oração jaculatória. E eu acho que pode ser um assunto que vocês podem pensar, Ana, oração das jaculatórias, eu já sei o que é jaculatória, nem vou assistir sua aula, né? Nem vou ficar até o final, nem vou me interessar por esse assunto, porque é tão bobo. Mas vocês viram, né? Na aula da bênção dos alimentos, a gente tirou tanta riqueza da bênção dos alimentos, né? A gente tirou 10 motivos para se rezar a bênção dos alimentos. E com as jaculatórias também. Eu ouvi a minha vida inteira, é bom você fazer umas oraçõezinhas, umas frases para Deus, as jaculatórias, mas eu não imaginava a profundidade, né? Então, eu espero que essa aula também ajude vocês a verem a riqueza dessas orações. E aí, o que que eu pensei? Eu correlacionei diretamente com a parábola do fariseu e do publicano. Então, eu vou ler para vocês. Quem quiser abrir aí na Bíblia, é bem curtinha, tá? Eu sei que é chato quando alguém fica lendo um monte, não vou ler um monte. É aqui em Lucas 18, 9, né? Podem anotar aí. Então, como que é a parábola do fariseu e do publicano? Olha quanto que a gente pode extrair de ensinamento. Disse também esta parábola a uns que confiavam muito em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Então, Jesus já ensina qual que é o fio da meada aqui. Subiram dois homens ao templo para fazer oração. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo de tudo que possuo. E o publicano, porém, conservando-se longe à distância, não ousava nem sequer levantar os seus olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Digo-vos, Jesus diz, né? Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, antes de mais nada, né? Qual é a oração ouvida por Deus? Qual é a oração que sobe aos céus? Você vê, na palestra que o Jordan Peterson deu aqui no Brasil, ele falou que a boa oferta, né, a oferenda agradável a Deus, ela é aquela oferenda perfeita, quando você dá o melhor de si. E ele diz que desde muito antes do cristianismo, né, no tempo dos pagãos, a oferta, ela é o quê? Ela é oferecido um sacrifício, né? Por exemplo, um cordeiro, alguma coisa de valor, e aí você sacrifica e coloca fogo naquilo. E aí, o que que se acreditava, né? O que que se acredita até hoje? Que a fumaça, né, que sobe a fumaça daquela oferenda, ela vai subir aos céus, né? Ela vai subir para Deus, né? Para o alto, pro alto. Então é por isso que eles colocavam fogo na oferta, né? Acabavam, queimavam, porque o ar vai subir e entrar em contato com o céu, com as estrelas, enfim, com o infinito. Então, então a oração humilde é aquela oração que sobe, né? Que tem esse movimento de subida que é agradável a Deus. E é interessante quando no Evangelho, como é o caso dessa passagem, é interessante quando Deus é muito explícito, né? Ele diz qual é a oração agradável a Deus, ou seja, ele está nos ensinando a rezar. E como que é a oração que ele quer que nós tenhamos? Uma oração humilde, né? Por quê? Porque a soberba, gente, é nosso maior vilã, né? A vaidade, a soberba, o orgulho é nosso maior vilão. Tanto é que São José Maria dizia, né, que
depois que a gente morre, o nosso orgulho vai embora depois de algumas horas. Porque a gente tem o orgulho tão impregnado na gente que até mesmo com a morte do corpo, o orgulho ainda tá lá, presente. E sinceramente, qualquer coisa a gente é levado pelo orgulho. Ah, mas não me consultaram. Ah, mas ninguém me falou isso. Ah, mas não me elogiaram. Ah, eu que tenho razão. Eu que tenho que dar a última palavra, né? Quando a gente deixa de exercer essa santa obediência, né, de aceitar a vontade de Deus, por um passo de orgulho. Se eu não aceito a vontade de Deus, se eu quero do meu jeito, é traços do orgulho. Então, o que Deus fala nessa passagem, em primeiríssimo lugar, que a oração humilde é a oração que sobe a Deus. E aí, olha só o contraste, gente, para vocês verem como a gente, dentro de nós, temos o fariseu e o publicano, né? Que é essa tendência da alma para a vaidade e a nossa força para trazer para a humildade. Então, o que que faz o fariseu? O fariseu, por que que a oração dele não é levada aos céus? Porque ele diz: Senhor, eu não sou que nem esses outros, né? Então, em primeiro lugar, a oração que olha só para si mesmo. Se eu chego no meu momento de oração com Deus e eu falo, Deus, como eu sou boa, nossa, Deus, eu fiz isso, nossa, Deus, eu fiz aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero pedir isso, eu quero pedir aquilo. Isso não é bom, não é uma oração boa, porque eu não tô olhando para Ele, não tô olhando para Deus, eu tô olhando para mim, eu tô falando sobre mim mesma, né? Vocês já tiveram essa experiência de conhecer alguém e a pessoa só fala dela mesma, tipo, é muito ruim. Porque parece que você não precisaria estar lá, né? Então, tá falando, você quer que eu traga um espelho, que eu vou embora? É você tá falando com você mesma. Então, imagina se a gente tá diante de Deus e fica, ai, mas eu fiz isso de bom, olha, Deus, que bom que eu sou, que boa que eu sou. E pior ainda, né? O fariseu teve um duplo erro, que ele não só olhou para ele mesmo, mas ele começou a comparar com os outros. Então, é um pecado maior, digamos assim, né? É uma oração mais viciosa ainda, porque ele fala, eu não sou como esse outro daqui. Então, ele rebaixa a dignidade de outra pessoa, julgando, condenando, sem nem conhecer quem era esse publicano, por que que ele estava ali no templo, e mal sabia ele que o publicano, na verdade, estava sendo exaltado por quem realmente importa, que é Deus. Ele diz, né? Eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo de tudo que possuo. Então, essa oração de que eu faço o bem, mas não contribui para a minha humildade, né? No fundo, gente, quando nós fazemos uma boa obra, uma oração, é porque a gente não vale nada, né? A gente não vale nada mesmo. Então, não é assim, ah, eu vou rezar e aí assim eu vou chegar no final do meu dia e eu vou fazer meu exame de consciência, eu falo, ai, Deus, que bom, eu rezei o terço, eu fui na missa, nossa, eu tô super check, né? Eu tô em alta com Deus, eu tô por cima. Não, é pra falar, Senhor, se eu não fosse a missa, eu ia ser uma miserável. Se meu dia fluiu bem, é porque eu me abandonei nos seus braços e você que fez em mim maravilhas, não fui eu, né? E tem até aquela história, né, que é uma piadinha assim, que tem um cara no trabalho que fala nossa, você vai à missa todo dia, mas você é tão. Você, sabe, não é um funcionário exemplar da empresa. Aí o cara respondeu: É, imagina se eu não fosse. Então, assim, se a gente não contasse com a graça, imagina onde estaríamos, né? A gente não tem nenhum mérito, né? Todo mérito vem de Deus. E aí, olha só, ele fala, né? Paga o dízimo. Então, o dízimo não é só para ele, é para eu me achar em crédito com Deus, né? E agora, qual é o contraste, né? O publicano, porém, ele se conserva longe, ele se conserva à distância, né? Ele não se atreve a chegar perto, né, no templo, se acercar, né, digamos, do altar do templo, e ele não se sente digno de olhar para o céu. Então, uma alma verdadeiramente humilde, ela fala, Senhor, eu não sou digna de nada que o Senhor faz da minha vida, sabe? Tudo é graça, né? Tudo é dom. E o publicano, ele batia no peito dizendo: Meu Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. Ah, olha só o contraste, né? O primeiro, a gente pode dizer pela classificação que ele fez uma oração mental. Ele estava falando com as palavras dele, estava lá falando, né? Ah, eu te dou graças, eu não sou como esse, nananana. E o outro, ele só dizia a mesma frase: Tem de piedade de mim que sou pecador. Tem de piedade de mim que sou pecador. Tem de piedade de mim que sou pecador. Bom, provavelmente o fariseu
realmente ele não devia ter grandes pecados, nossa, como ele mesmo disse, ele não era assassino, né? Ele não era adúltero, ele não tinha essa alma tão manchada, digamos assim, tão afastada de Deus, mas não era por isso que a oração dele ia ser ouvida. Então, se nós estamos em estado de graça, olha, eu não estou cometendo nenhum pecado mortal, enfim, eu já, né, pelo menos isso eu consigo viver, mas se eu não tiver essa oração humilde, eu não sou nada. Então não basta eu estar em dia com os mandamentos, entendem? Isso que eu quero dizer. Agora o outro, a gente não sabe nada dele. A gente não sabe se ele realmente era um pecador, se realmente ele era, se ele podia ser adúltero, não sei o quê, mas ele foi humilde. E lembrem, vocês se recordam da história de São Dimas, né? Que São Dimas foi crucificado à direita de Jesus. E São Dimas diz a Jesus: eu mereço estar aqui nessa cruz, porque eu fiz atrocidades, mas você não. Você está sendo condenado injustamente. E aí ele diz: Senhor, eu até me arrepio, muito bonito. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estareis no paraíso, né? Então, olha só a maravilha, né? Jesus, quantas vezes no Evangelho, ele exalta essa alma que, apesar das misérias, ela se reconhece pecadora e ela se arrepende. Esse publicano podia ser um grande pecador, mas ele tinha um coração contrito e humilde. Um coração que reconhecia, né, as suas próprias misérias e se arrependia, né? Então, o Senhor diz: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, primeiro ponto, por que que essa passagem eu relacionei com as jaculatórias? Então, em primeiro lugar, porque a jaculatória é uma oração humilde, gente. É uma oração humilde. Qualquer oração vocal é humilde. E eu já falei isso aqui no Corações ao Alto. Quando a gente reza uma Ave Maria, poxa, o terço, 50 Ave Marias. Só reza bem o terço quem for humilde. Quem buscar ser humilde, óbvio, né? Ninguém é humilde perfeitamente, mas é uma oração humilde. Poxa, eu tenho que rezar 50 vezes a mesma oração. Você precisa de um mínimo de humildade para você estar lá naquela oração repetitiva, né? E o Padre Paulo Ricardo, ele diz isso, que a oração do terço, ela treina a nossa humildade, né? E aqui, né, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa oração vocal da jaculatória é uma oração de humildade. A gente repetir sempre as mesmas coisas, né? Sempre a mesma jaculatória, ou então falar, nossa, mas tem orações tão bonitas, né? Tem orações das horas, tem uma super meditação de Santo Afonso, tem não sei o quê, tarará, tarará. E essa oração jaculatória é tão simplesinha, né? Tão curtinha, ela não teria menos valor? E não, foi justamente uma oração jaculatória que deu o publicano que Jesus tanto enalteceu. Então, olha o valor que tem uma oração jaculatória. E justamente por essa simples, ela treina a nossa humildade. E a oração jaculatória, ela, ela pode ser feita ao longo do dia. Então, é algo que a gente não pode olhar com um olhar monótono, né, de rotina. Mas não, a gente tem que se colocar com o coração mais fixo ainda nas palavras. E hoje eu estava ouvindo uma meditação do Padre Paulo Ricardo, e ele dizia que Santa Teresinha, quando ela sentia que ela não tinha nada para falar para Deus, quando ela sentia uma certa aridez interior, ela se propunha a rezar muito pausadamente uma Ave Maria e um Pai Nosso, meditando cada palavra. Ave Maria, cheia de graça. E era assim que ela mantinha a alma dela em chama, né? É assim que ela mantinha fervendo o Espírito Santo que habita nela. Então, isso pode ser aplicado perfeitamente à jaculatória. E aí, a nossa vida, então, ela deve ser uma constante oração. A gente falou disso já. E eu gostei muito dessa frase de São José Maria. Ele diz assim: que o santo não nasce, né? Ninguém nasce santo, né? A gente nasce com a marca do pecado original, com as tendências ruins. Forja-se no contínuo jogo da graça divina e da correspondência humana. Então, a nossa vida é o quê? Um contínuo jogo da graça divina, né, que Deus quer derramar as graças em nós, e da nossa correspondência. Então, Deus quer derramar graças em nós, né? Ele nos ama, ele nos amou primeiro, mas ele também conta com a nossa liberdade. Ele conta com o nosso amor, com a nossa correspondência humana, né? Com o nosso esforço, com a nossa
com a nossa vontade. Então, a gente se esforçar por fazer as orações que a gente está vendo aqui nas práticas de piedade, né, que até agora foram oferecimento de minuto heróico, leitura do evangelho, bênção dos alimentos, ângelos e jaculatórias, a gente vai preenchendo, né, o nosso dia assim, é um sinal da nossa correspondência humana. A gente está falando, Senhor, eu me conformo à sua vontade, né? Eu quero manter essa obediência de fazer as orações e manter um diálogo com o Senhor o meu dia inteiro, a minha vida inteira, né? E ele diz: habituai-vos a dirigir-vos constantemente ao Senhor, cada um do seu modo, com suas finezas e com as suas jaculatórias. Então, são essas orações que nós imploramos a Deus alguma graça, né? Toda jaculatória é implorando graças, claro, seja a Nossa Senhora, seja a São José, né? E aí, olha que bonito, né? Santo Agostinho dizia assim, que a jaculatória é uma oração breve e vibrante. Não é uma oração corriqueira. Ela tem que ser vibrante, né? Então, por exemplo, meu Deus e meu tudo. Eu reconheço que o Senhor é meu tudo, né? É uma oração vibrante. E olha, e Santo Agostinho dá dois exemplos. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Elas podem ser ditas em qualquer lugar, né? Na igreja, no escritório, no campo, no ônibus, fazendo uma comida, em qualquer lugar. É um pensamento. E é algo que frases breves, afetuosas, que brotam do fervor íntimo da alma, que nos ajudam a converter o nosso dia num contínuo louvor a Deus. Quanto mais a gente, né, fomentar essa amizade com Deus que mora na nossa alma, mais a gente é levado a rezar essas jaculatórias. E tem até uma história, né, que São José Maria. Eu estou falando muito de São José Maria nesse tema porque ele foi um autor espiritual que falou muito sobre as jaculatórias, né? Então, muito dessa, dessa, dessa riqueza, né, de conteúdo sobre a jaculatória vem dele. Por quê? Porque ele fala muito sobre a santidade no cotidiano. Então, nós que não podemos, que gostaríamos de fazer adoração ao Santíssimo 3 horas por dia, mas a gente tem o trabalho, a gente tem a família, a gente tem o estudo, a gente tem o transporte, a gente tem tudo que envolva, né, uma vida no mundo cotidiano, no mundo moderno. Ele falava, bom, como que um cristão do século XXI, agora, né, vai se manter em presença de Deus, né? Por isso que é tão atual falar sobre a jaculatória, é tão atual, porque não é porque ela não é longa que ela tem menos valor, justamente porque foi elogiada aqui nessa parábola. E aí, eh, quando um cristão envereda por esse caminho de trato ininterrupto com o Senhor, a vida interior cresce, segura e firme. E o homem consolida-se nessa luta, simultaneamente amável e exigente, por realizar até o fundo a vontade de Deus. Então, essas orações, o catecismo da igreja, ele separa orações em quatro, né? Então, a doutrina da igreja, também no catecismo de uma forma muito clara, ele vai separar em quatro orações. Então, as orações podem ser orações de adoração, né, de louvor, como na missa, né, que a gente tem esses quatro. De louvor, de súplica, né, de arrependimento, pedido de perdão, ação de graças e pedido de intercessão. E as jaculatórias também. Então, se a gente fala, por exemplo, meu Senhor e meu Deus, né, é um ato de louvor. Se a gente fala, Senhor, tente piedade de mim que sou pecadora, é uma oração de arrependimento. Se a gente fala, Senhor, Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, é uma oração de pedido, né? A gente está pedindo uma graça que o nosso coração se assemelhe ao de Deus. E uma oração, por exemplo, de ação de graças é: o Senhor fez em mim maravilhas, né? Você reconhecer que você ser profundamente grata. Ele fez em mim tantas coisas maravilhosas, né? Uma oração de graças. Então, tem um trecho interessante se vocês forem lembrar, nos Atos dos Apóstolos, que logo que o Senhor ressuscitou, os apóstolos estavam meio que nessa expectativa, porque Jesus tinha prometido, desculpa, ascensão aos céus, né? Logo depois que ele ascendeu aos céus, né? Teve a ascensão do Senhor aos céus, ele havia prometido que viria o Paráclito. Então ele falava:
Não inquieteis os vossos corações, virá o Paráclito, virá o Espírito Santo, eu não os deixarei só. E eram promessas de Jesus, para ninguém se sentir órfão, né, na ausência dele. E aí, olha que lindo, nos Atos dos Apóstolos está escrito assim, que entre a Assunção aos céus e o Pentecostes, que é essa festa do Espírito Santo, os apóstolos estavam unânimes, perseverando em oração. Essa palavra é muito propícia para o tema de hoje, perseverar na oração, né? É como um vigia, quando a gente vê, né? Aqui perto de casa tem o Exército Brasileiro, né? E aí eu sempre vejo assim os soldados que estão fazendo as vigias, né? E ele fica vigilante, é como uma alma vigilante. Então, é uma alma que busca viver em constante oração é uma alma vigilante. E aí São Tomás de Aquino tem essa frase, né? É necessária a contínua oração ao homem para que possa entrar no céu. Oração contínua. E Santa Teresinha, ela fala o quê, né? Que para mim, eu li essa frase já, mas ela tem tudo a ver com as jaculatórias. Ela diz que a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido ao céu, um grito de agradecimento e de amor. Ela fala, a oração é isso, um impulso do coração, né? Um olhar dirigido a Deus. As jaculatórias também são um olhar dirigido a Deus. E ela fala, em uma palavra, é algo grande, é algo sobrenatural. Então, como Santa Teresinha diz, por um lado, é um simples olhar e ao mesmo tempo é algo grande. Ou seja, ela quer mostrar para nós que um simples olhar pode ser algo muito grande, né? É algo que vai dilatar nossa alma e nos unir a Jesus. Olha, olha só a riqueza e a capacidade que tem uma ejaculatória. É, então, e aí e Santo Afonso tem essa frase, né? Não sei se vocês têm essa edição, deve ter, eu tenho da minha biblioteca católica, mas esse está sendo meu livro de agora, né? Minha leitura espiritual. E é muito incrível esse livro, tipo, eu acho que todo mundo deveria ler. É bem profundo, ele vai falando sobre todas as práticas do amor de Jesus Cristo. E você sabe que eu tinha esse livro aqui, porque, infelizmente, às vezes chegam. Ai, meu Deus. Travou? Voltou? Voltou, gente? Voltou agora? Ave Maria, Ave Maria. Ó, mãezinha, nos ajude aqui, mãezinha. É, tá bom, agora é só um sopro da tentação. Olha só, às vezes chega algum livro aqui em casa e eu abro e nem, assim, já ponho na estante, sabe? Porque não dá tempo de olhar, de não sei o quê. E esse livro tinha passado totalmente despercebido por mim. E justo quando começaram essas aulas da prática de vida de piedade, por uma coisa aleatória, eu peguei esse livro na estante, sabe? Eu peguei assim, que livro é esse? Eu falei, nossa, acho que Deus está querendo que eu leia para minhas alunas, para estudar para minhas alunas. E nesse livro que é tão profundo e rico, tem uma frase muito bonita. Ele fala assim, que a oração é a bem-aventurada fornalha onde se acende e conserva o fogo do santo amor. Então, a oração é bem-aventurada fornalha onde se acende e conserva o fogo do santo amor. Então, seja essa oração vocal, seja essa oração mental, ela vai conservar, ela vai acender e conservar o fogo do santo amor. E que quero mais, né? Jesus fala que quero mais que esse fogo se estenda por toda a terra. E eu estou acelerando um pouquinho aqui. Então, olha só, nesse livrinho, outra frase bem interessante dá para a gente tirar fruto, né? Esse livrinho que eu sou tão fã, que eu falo dele sempre, que é o livro Ele e Eu, de Gabriele Boissy. Gabriela, eu já contei aqui, mas não custa lembrar. Ela tinha um diário espiritual, tá vendo? Tem várias datas e frases, e eram frases que ela ouvia de Deus ao longo do dia. E ela não estava num diário. E olha só essa frase, né? Enquanto ela estava no metrô, ela ouviu Deus falar assim: Quando me mandas uma flecha de amor, a minha onipotência logo a utiliza para socorrer uma alma necessitada. Não precisas ter o trabalho de designá-la.
Então, gente, além de tudo isso, né? Além de causar em nós esse efeito de presença de Deus, né? De constância na oração, as jaculatórias, elas são aproveitadas por Deus para quem mais precisa. E nós sabemos que todas as orações têm muito mérito, né? Vão rendendo méritos a Deus. E esses méritos, Deus disponibiliza na sua santa sabedoria. Ele recebe uma oração e aquela oração tem tanto valor, tem um valor infinito, e ele dispõe conforme a sua sabedoria. Então, vamos supor, tem coisas inexplicáveis. Vocês provavelmente, cada uma de vocês pode pensar agora, um milagre que já aconteceu na família de vocês. Então, por exemplo, uma pessoa, um parente de vocês que nem é católico, que nem nada, de repente sobrevive a um acidente de trânsito. De repente tem uma conversão. De repente tem alguma graça que foi na vida dele sem nenhuma, nenhuma como se fala isso? Explicação. E são justamente esses méritos. Alguém fez uma oração para Deus, alguém que nem conhece essa pessoa, que recebeu essa graça, e Deus jogou para essa pessoa. Então vejam a nossa responsabilidade como igreja, como somos parte do corpo místico de Cristo, a nossa responsabilidade que quando eu estou rezando, eu não estou rezando só para mim. Eu não estou rezando só para a salvação da minha alma. A igreja depende da minha oração, né? A fidelidade dos fiéis depende da minha oração. A fidelidade do Papa depende da minha oração. As vocações dos sacerdotes dependem da minha oração. A igreja se sustenta. Qual que é? Engraçado. Vocês sabem me responder, né? Qual que é o tesouro da igreja? Ah, é o ouro. É o Vaticano. Qual que é o tesouro da igreja, gente? O tesouro da igreja é a oração dos fiéis, né? É a nossa vida. A nossa vida em, em oblação, né? A nossa vida em sacrifício, em oferecimento, é o tesouro da igreja, é o que sustenta a igreja, né? O que sustenta a igreja é a nossa fidelidade. Então, uma alma que é infiel, né? Toda a igreja sofre. Eu sei que é meio chocante isso, tá? É meio de arrepiar. Mas uma alma que cai em pecado mortal, né, que trai a Deus, ela está prejudicando a igreja inteira. Porque existe isso que chama da comunhão dos santos, né? É uma verdade de fé que a igreja inteira se une na comunhão dos santos, que os méritos dos santos aproveitam para os fiéis. E o contrário também. Então, algo que nós deixamos de fazer também impacta a vida da igreja. Então, se você pensar a igreja está em crise. Só tem padre da TL. Não sei o quê. É porque a gente não está fazendo a nossa parte também. Por isso tem essa frase, né? A crise da igreja é a crise de santos. É a falta de santos. E por que que nós não somos santas? Por isso que é tão complicado, gente, a gente ficar apontando muito o dedo na cara dos outros. E porque a gente, na verdade, está deixando de trabalhar. Essa que é a grande verdade, né? A gente fala, esse padre é muito, não sei o quê. Mas calma, onde que seminário que ele teve, né? Onde que ele estudou? Quem que deu formação para ele? Ele teve exemplo ele teve, recebeu uma boa formação, que não tem como a gente falar, sabe? Às vezes não foi apresentada uma boa formação. E por que que não foi apresentada uma boa formação? Porque faltou o compromisso, a fidelidade de pessoas lá atrás. Vocês entendem isso? É muito grave. Então, pensem, se vocês aqui, ó, 115 pessoas, 116 agora, se vocês estão nessa aula, vocês têm um chamado, né? Vocês têm uma responsabilidade. Vocês, em primeiro lugar, vocês têm que estar muito agradecidas a Deus que essa mensagem está chegando para vocês. E eu volto a falar, por que que eu criei Corações ao Alto? Por que que eu não cobro nada por isso? Assim, por quê? Porque eu só quero agradecer por uma formação que eu recebi, sabe? Eu me sinto privilegiada de que desde pequena eu nasci numa família católica, eu recebi uma boa formação. Eu tive bons diretores espirituais. Claro, no meio do caminho eu fugi um pouco, mas depois voltei. Mas por isso, por tudo que eu ganho, por tudo que eu ganhei. E eu sinto sim esse privilégio. Eu falo às vezes para Deus, por que eu, né? E Dom Álvaro, que foi sucessor de São José Maria, ele dizia assim que todos os dias a primeira coisa que ele agradecia é que ele era católico, que ele tinha esse dom da fé. Porque olha para esse mundão, gente. Esse mundão tá sem Deus, esse mundão tá esquecido, sabe? As pessoas não têm para quem rezar, não sabem que podem contar com essa graça de Deus e elas vão vivendo com elas mesmas, sabe? Nas próprias neuroses, nas próprias depressões. Que triste que é viver sem Deus, sabe? Como que uma alma convive com a morte, por exemplo, lida com a morte sem Deus, gente?
É uma coisa. Não, não sou humilde, não. É uma coisa infinita. Então, isso sim é uma coisa infinita, né? Essa riqueza da graça de Deus é infinita e quantas pessoas não têm acesso a ela? Então, em primeiro lugar, que a gente seja muito grata, sabe? As orações jaculatórias, elas brotam do nosso coração como fruto da nossa gratidão também, de como Deus nos amou. E eu gosto muito dessa frase, né? Ele nos amou primeiro. Não sei se vocês conhecem o testemunho da Kiara. Tô vendo se o livro tá aqui. Bom, depois eu posto lá no grupo. O testemunho da Kiara Corbella, ela dizia isso. Ela dizia que Deus nos amou primeiro, né? Que Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Então, isso tem tudo a ver com essa oração de humildade. E aí, Ana, nossa, muito legal. Eu quero rezar as jaculatórias. Eu tenho esse desejo, eu quero rezar, e eu já fiquei convencida de que a igreja inteira depende das minhas orações, né? Eu sustento a igreja pelas orações, pelos sacrifícios, né? Que Deus vai distribuir na igreja. E como que eu faço isso, né? Como que eu vou botar isso no meu dia? Mais uma coisa? Então, as orações jaculatórias, gente, a gente pode ter um post-it, né? A gente pode ter um post-it na nossa mesa de trabalho e ir mudando toda semana, mudar o post-it, colocar no Note. Teve alguém aqui que escreveu, né? Que coloca no Outlook, lembrete do Outlook. Pode colocar lembrete no celular, pode colocar alarme, pode colocar no espelho do banheiro enquanto você está se arrumando, né? Pode colocar, por exemplo, tem essa jaculatória que eu gosto muito de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Não estou eu aqui, que sou sua mãe, né? Lembrar que a gente está sempre na presença de Nossa Senhora. E aí, isso na geladeira. Até você pode colocar na marmita. Você vai levar a marmita para o trabalho? Coloca um post-it na tampa da marmita, que você sabe que você vai olhar, entendeu? Então, poxa, várias formas, né? E essa a Araceli Alcântara, né, que tem essa página no Instagram, que eu aprendo bastante com ela, eu acho que ela, nossa, ela é perfeita no tom, me identifico muito com ela. Ela é tão simples, sabe, alegre e tudo. Ela já falou isso uma vez, que ela distribui vários papeizinhos pela casa, né, com frases que onde se semeia com lágrimas, se colherá com alegria. É uma frase que ela gosta muito. Então, a outra frase que ela diz, né? É, é, qual que é aquela frase, gente? O, tudo que vale. Ai, meu Deus, deu branco. Vê se vocês lembram aí. É, muito, muito custo que muito vale, né? Essa frase, tão linda também. É uma jaculatória. Então, para encerrar, né, a gente pode colocar alarme, pode colocar post-it, pode lembrar que as orações jaculatórias têm esse é justo que muito custe o que muito vale. Isso aí, obrigada. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Se vocês quiserem, coloquem aí no chat as jaculatórias que vocês mais rezam. E aí, para terminar, eu vou ler algumas só, tá? Algumas aqui, mas lembrando que eu vou colocar um documento nos grupos para vocês se inspirarem. E depois eu falo mais sobre esse documento. Mas só para encerrar. Valei, São José. Ah, eu amo essa. Esqueci uma parte importante. Qual é a fonte das jaculatórias? Ah, Ana, por que que você pega uma frase do nada e chama de jaculatória, né? Então, as jaculatórias, continuem escrevendo aí. As jaculatórias, elas podem ter uma fonte, como fonte as escrituras, então, Antigo Testamento e Novo Testamento, como essa frase do publicano. Essa frase do publicano, gente, muitas pessoas usam no ato de contrição da confissão. Olha isso, por causa do exemplo do publicano, a gente tem uma fórmula de contrição na hora da confissão. Meu Senhor, tem de piedade de mim, que sou pecadora. É uma fórmula que você pode falar para o padre depois durante a absolvição. E então, essa é um exemplo de jaculatória que vem diretamente do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, nos Salmos, um monte de orações jaculatórias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu até brinquei, porque eu estava na feira outro dia com meu filho, e aí, assim, gritaria de feira, ai, banana não sei o quê, ai, não sei o quê, ô, dona, leva esse alho aqui, ô, não sei o quê. Tipo, feira do Brasil, né? Você fala assim, meu Deus, pra onde eu tô indo, o que que eu compro, cadê a promoção, não sei o quê. Aí, de repente, eu ouço lá atrás, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu falei, gente, amei.
amei, amei, né? O cara, no meio da algazarra, no meio da bagunça, o cara, o Senhor é meu pastor. Tipo assim, você podia estar pensando na banana, pensando no preço, pensando na maquininha, pensando no Pix, e o cara tá lá lembrando de quem? Lembrando que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tive lucro, não tive. O preço subiu, não teve chuva. O cara tá na presença de Deus, né? Então a gente, poxa, tá lá na confusão, o Senhor é meu pastor, né? E é bom, né, para quem tem filhos, por exemplo, que às vezes o caos tá imperando, para quem tem filhos pode falar a oração em voz alta, e aí os filhos vão crescer com essa oração. Você sabe que tem uma história engraçada, que tem uma frase, né, que chama uma jaculatória, que é omnia in bonum, em latim. Omnia in bono significa tudo é para o bem. Então, na hora das adversidades, se acontece alguma coisa, tipo, ai meu Deus, o vidro de azeite quebrou no chão. Primeiro, o azeite tá caríssimo, né? É tipo status você ter azeite em casa. E aí aquela gordura no chão, misericórdia. Misericórdia, né? Dá vontade de se chamar os bombeiros. Então, assim, aconteceu uma desgraça, você fala, omnia in bono. Tudo é por bem. Calma, tudo é para o bem, nada acontece sem a vontade de Deus, tarará. E aí um dia, né, numa palestra, alguém falou: alguém sabe, para um grupo de jovens, alguém sabe o que significa omnia in bonum? Aí uma menininha levantou a mão. Eu sei, eu ouço muito lá em casa. Omnia in bonum é quando tá tudo dando errado. Muito engraçado. A pessoa associou, sabe? Quando os pais falam omnia in bonum, é porque eles têm que, sabe, pensar com os olhos do céu. Porque assim, se fosse da terra ia ser uma desgraça, ia ser só sangue, suor e lágrimas. Mas enfim. É isso, né, esse exemplo do feirante, que a gente possa, se inspirar nessa grande sabedoria da feira. E aí, por exemplo, né, orações que vocês podem colocar de jaculatórias. Ó meu Jesus, eu descanso em ti, né? Eh, Tu és o meu Deus e meu tudo. Mãe do amor formoso, ajuda os teus filhos. Mãe, mostras que és mãe. O Senhor fez em mim maravilhas. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ó, essa daí de São Pedro é incrível, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por mais que eu não esteja sentindo nada, gente, lembrando, né? Não vamos cair no sentimentalismo. Ah, eu não tô sentindo que eu amo muito Deus, não. Tô cansado, tô querendo minha cama. Mas assim, falar, Jesus, tu sabes que eu te amo, né? Tu sabes. Vai me dizer que essas orações não deixam a alma mais humilde, gente? Fala sério. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Né? Senhor, que eu veja, Senhor, que seja. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Para ti nasci, meu Jesus. Que queres de mim? Para Deus toda a glória. Tudo é para o bem, né? Omnia in bono, tudo é para o bem. Faça-se, cumpra-se. Senhor, essa é muito boa. Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. Senhor meu Deus, em tuas mãos, abandono o passado e o presente, e o futuro, o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e o eterno. Que eu veja com os teus olhos, meu Cristo, meu Jesus da minha alma. Buscarei, Senhor, o teu rosto. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Né? Aquela oração do Salmo também. E, e uma oração assim que eu tenho, né, falando de mim, que eu tenho como jaculatória, é uma oração que eu li uma vez num livrinho de Santo Agostinho, que ele falava assim, non nobis domini non nobis, se nomine tuo da glória. O que que significa isso, né? Eu até tinha no meu celular, assim, tipo um post-it do celular, e quando eu era bem nova, assim. Por quê? Porque assim, Senhor, nada para mim, sabe? Tudo para ti. E é uma ejaculatória também que a gente pode usar, né? Usar num sentido estendido de que nada é para minha glória, nada é para minha glória. Então, que eu não queira, sabe? Eu lembrei agora, eu tinha lá no espelho também, sabe? Quando você fica, ai, meu cabelo, não sei o que, blá, 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 fica, tipo, se olhando muito, fala, ai, Deus, tipo, eu não, sabe? É tudo pra você, sabe? Que eu não caia em vaidades. E também para encomendar alguma obra, sabe? Você começar a trabalhar, você fala, Senhor, por mim, eu não faria esse trabalho. Por mim, eu não cumpriria esse dever, mas para ti, sim, né? Por você, eu lançarei minhas redes, por você, sim. Então, galerinha. Esse arquivo que eu vou mandar hoje, né, foi
foi feito, né, a pedido, eu pedi, fiz uma encomenda, tô brincando. Eu pedi para uma moça que é lá do sul, ela até escreveu para mim: "Bah", ela é lá do sul, deixa eu só lembrar o nome dela exato, a Maria Cristina, ela tem um grupo do WhatsApp, uma lista de transmissão, que ela manda jaculatórias ao longo do dia. Eu achei bem interessante, o grupo dela chama Jaculatórias. E aí eu falei: "Olha, já que você tem um monte de jaculatórias no seu grupo, você se incomodaria de fazer um arquivo para eu mandar para as meninas?" Aí ela fez, ficou super bom, e eu vou mandar para vocês agora. E então é isso. Eu vou mandar para vocês agora. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer uma partilha? Brincadeira. Vocês querem escrever alguma coisa? O que que vocês acharam da aula? Querem compartilhar? E como que tá sendo também esses desafios de piedade, né, as orações até agora? So far so good. Tem orações bem bonitas que vocês estão mandando aqui, eu fico muito feliz de encontrar vocês. E gente, lembrem uma coisa, sabe, que às vezes essa aula pode ser útil para alguém que vocês gostam, para alguém que vocês amam e tal. E pode chegar em almas, eu falo que o Espírito Santo sopra na internet, né, sopra onde ele quer. Então às vezes, tipo, você tá no YouTube e aí cai no seu colo uma aula que era uma aula que você precisava ouvir. E às vezes vocês podem mandar para alguém, a pessoa pode nem ligar muito, mas quem sabe um dia ela pode ouvir, pode fazer a diferença para ela, ter um contato maior com Deus. Ai, sim, sim, Dani, obrigada. Ai, gente, a Dani é demais. A Dani, gente, ela tá me ajudando muito no Corações ao Alto agora. Ela até tá mandando os desafios para vocês. Vocês sabem que eu falei para Deus: "Olha, você pode me arranjar uma pessoa, por favor, para me ajudar a administração dos grupos e tal, acompanhar as mensagens e tal?" E já que o grupo está crescendo, né, com a graça de Deus. E aí no dia seguinte, a Dani me fala: "Ana, na minha direção espiritual, o padre falou que para eu ter alguma coisa apostólica e tal, eu quis saber se você quer que eu te ajude." Eu: "Nossa, Deus, você respondeu muito rápido o meu pedido." Então a Dani, o que vocês precisarem também podem conversar com ela. Dani, vamos divulgar para essa galera uma notícia quentinha, que possivelmente no dia 8 de setembro a gente vai fazer um encontro, a Dani tá me ajudando. Eu já vou fazer essa jaculatória. A Dani tá me ajudando a organizar um encontro do Corações ao Alto, presencial aqui em São Paulo, dia 8 de setembro. É um domingo, tá? Rezem, por favor, para dar certo, que eu tô pensando lá na Nossa Senhora do Brasil, vai ter um café, e eu pensei em 2 palestras, tá? A primeira palestra, quem tiver filho já conversa com o marido agora, gente, tem 1 mês e meio para esse programa. Então, quem quiser vir de caravana, de busão, já que é final de semana, rezem aí para sair. É dia 8 de setembro, gente, setembro, não é agora, mas tudo bem. E aí vão ser 2 palestras, né, a primeira palestra vai ser sobre a mulher e a vida de piedade, né, eu vou falar sobre as características femininas, como que a mulher pode, não sei, se aproximar mais de Deus, né, nessa virtude da piedade. E aí eu vou pedir para minha amiga Esté Bizelli, que vocês devem seguir no Instagram também, para ela dar uma palestra sobre tempo para Deus. Então, ela sempre fala de organização, organização do tempo, organização material, interior. Ela vai dar uma palestra, ela nem sabe, mas ela sobre tempo para Deus, tá bom? E aí a gente vai estar junto, o padre vai lá dar uma bênção pra gente, a gente vai tomar um café, vai ser uma delícia. Então, dia 8, rezem para ter essa agenda. Mas se não puder ser na Nossa do Brasil, a gente vai arranjar algum lugar, né, Dani? Vai ser na praça, no parque, qualquer lugar a gente vai se reunir. A gente pode deixar gravado, tudo bem. E assim, outra coisa, que semana que vem é dia de, Nossa Senhora do Carmo. E aí eu tô vendo da gente marcar com o padre para fazer a imposição do escapulário, que é outro assunto, depois eu vou falar no Instagram, mas para quem ainda não fez a imposição do escapulário, a gente vai fazer semana que vem. Dani, a Dani me lembrou, quando o sacerdote levanta a hóstia na consagração da missa, existe uma jaculatória perfeita que eu recomendo que vocês façam, para a gente ter mais presença de Deus nessa hora, que é uma oração assim: Senhor, eu creio, mas aumenta minha fé, minha esperança e minha caridade. Então, como vocês devem saber, a fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais. Significa que não adianta eu chegar e falar assim: hoje eu vou crescer em fé, esperança e caridade. Tipo, não vai nascer do suor.
né? Fé, esperança e caridade são recebidas de Deus, né? São dons, são essas virtudes que Deus concede. Não depende do nosso esforço, não depende dos nossos méritos. Então, quando a Giovana já faz essa, quando o sacerdote levanta a hóstia, que é o momento assim, tipo golden hour para a gente pedir as coisas para Deus, a gente pede o mais importante, né? O mais importante é fé, esperança e caridade, né? E vocês podem até incluir a graça da perseverança final. Mas a fé, esperança e caridade, nesse momento, é uma ejaculatória super propícia, tá bom? Aê, Larissa, tem um pessoal lá do Rio, já que a gente sabe que vai vir, né, Dani? A Lohane vai vir do Rio. Então tá, meus amores. Ó, a Giovana tá falando aqui, para a elevação do cálice. Tu te sacrificastes por mim, fazei que eu possa me sacrificar por vós. Pode, gente. Pode convidar outra amiga, imagina. Vai ser muito bom. Então, olha, um beijo para vocês, um beijo no coração. E rezem sempre por mim, e eu estou sempre rezando por vocês, que são minhas aluninhas do coração, tá bom? Então, um valor. Então, eu pensei em cobrar, tipo, R$ 50, alguma coisa assim, para eu poder dar para Nossa Senhora do Brasil, sabe? Para dar para a paróquia, porque eles têm milhares de para arcar com os custos, óbvio, né? Tipo, e o que sobrar do coffee break, que a gente vai fazer um café bem bonito, as flores e blá blá blá, aí eu quero doar para a paróquia, que tem vários projetos sociais. Na verdade, gente, olha só para encerrar. Quando vocês olham a Nossa Senhora do Brasil, só vai gente rica, não sei o quê, deve ter um monte de dinheiro. Gente, a Nossa Senhora do Brasil sustenta um monte de paróquias em São Paulo. Um monte. Porque tem paróquia que vai um público mais classe A, classe alta, mas tem paróquia que as pessoas dão R$ 2 na coleta. E não consegue pagar as contas, não consegue pagar luz, não consegue pagar limpeza, nada. Então, quanto mais a gente ajuda a Nossa Senhora do Brasil, também o bispo pode ajudar outras paróquias menores. Beleza, meu povo? Então, um beijo, obrigada pela companhia de todas. Eu vou agora abrir as mensagens para vocês conversarem e falarem como que foi a bênção dos alimentos. E aqui nossa, cresci muito na bênção dos alimentos essa quinzena, gente, vocês nem imaginam. Aqui toda hora, assim, alguém vai comer um pão, eu já agradeceu, já abençoou. Então, olha, tá sendo ótimo para mim. Vamos lá conversando no WhatsApp. Um beijo, fiquem com Deus e até daqui 15 dias. Tchau, tchau.